Então, vamos lá. Será que cone é uma figura que a gente visualiza muito no dia a dia? Vamos passar, então, por algumas coisas práticas do dia a dia, onde a gente consegue visualizar essa figura. Então, vamos lá, olha. Essa catedral aqui, ela tem o formato de cone. Você tem a casquinha do sorvete, você tem o chapéu do palhaço, o funil. Isso daqui é um silo com uma parte cilíndrica e o fechamento dele é com uma parte cônica. Você tem essa tulipa aqui, ó, de bebida, né, de chope, ou sei lá, de um suco, de um coquetel. Também tem o formato cônico. E ainda trouxe aqui uma outra figura que se utiliza muito com esse formato, que é o cone de trânsito. Então, é essa figura que a gente estará estudando hoje. Uma coisa importante, será que cone ele é muito utilizado como embalagem? E se não é, por quê? Veja, quando você vai ao supermercado, você vê muitas embalagens no formato de paralelepípedo, de cubo, de cilindro, mas o cone, ele não é tão usado como essas outras. Por quê? Porque quando você empilha, né, cones, as chances de você encostar e a pilha inteira desmoronar é enorme, pelo próprio formato que ele tem. Então, nesse sentido de embalagem, cone não é muito utilizado, para não provocar problemas, né, e dificuldades no empilhamento. Sem contar que ao empilhar, várias partes ficam vagas, o que significa um não aproveitamento daquele espaço que está sendo utilizado. Mas vamos lá então. Quais são os elementos do cone? Um cone tem eixo, um cone tem altura, um cone tem geratriz, base, área lateral, né, e vértice. O que seria o vértice de um cone? Esse pontinho aqui de cima, ok? Quem é a altura? É a distância do vértice até a base, dada em linha reta. O que a gente chama de geratriz? Os segmentos que ligam o comprimento da base até esse ponto aqui que eu chamei de vértice. Toda vez que eu traço esse segmento aqui, né, que liga o comprimento do cone até o vértice, eu estou traçando uma geratriz, ok? E o eixo é o segmento que passa pelo centro, ligando ao vértice ao centro da base. Existem dois tipos de cone, o cone reto e o cone oblíquo. Quem é o cone reto? É o cone cujo eixo forma com o raio da base um ângulo de 90 graus. Caso o eixo e o raio da base não formem entre si um ângulo de 90 graus, a gente chama o cone de oblíquo. O nosso objeto de estudo é esse aqui, o cone reto, tá? Outra coisa importante a saber é que o cone reto, o eixo coincide com a altura, tá? Porque essa medida dada em linha reta aqui também é a altura. Quando nós estudamos cilindro, nós vimos que o cilindro era um sólido de revolução, porque era formado pela rotação de um retângulo. O cone também é um sólido de revolução, formado pela rotação de um triângulo retângulo em torno de um dos seus catetos. Então, eu vou prender aqui e vou circular o triângulo. Quando eu circulo o triângulo, o espaço que ele passa produzindo um cone. Então, o cone também é sólido de revolução, agora formado pela rotação de um retângulo. Retângulo não, triângulo. O cilindro pela rotação de um retângulo. Como é que se calcula a área de um cone? Primeiro, a primeira coisa que você precisa visualizar é a planificação do cone, porque ela vai lhe indicar quais partes compõem a área. Então, eu tenho um cone montado. Importante que você saiba também que existe uma relação pitagórica entre a altura, o raio da base e a geratriz,
Tá? Eu posso dizer que G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais R ao quadrado, nos cones retos. E ao planificar esse cone, eu fico com um círculo na base de raio Rzinho, e essa parte lateral aberta vira um setor. Olha aqui o setor, ó. Tá? Quem é esse setor? Quem é essa medida aqui? Essa medida aqui, ela é a geratriz do cone. E essa parte aberta aqui, ó, quando você fecha o cone, ela se encaixa perfeitamente aqui. Aqui aonde? No comprimento da base do círculo, ou seja, 2πr. Então, eu posso dizer que o comprimento do setor é 2πr e que o raio do setor nada mais é do que a geratriz. Tá? Então, de novo, eu tenho aqui o cone planificado com o raio, com a área da base e a área lateral. A área da base é a área de um círculo de raio Rzinho e a área lateral é a área de um setor de comprimento 2πr e de raio geratriz. Quando você vai calcular a área total de um cone, você vai fazer a área da base mais a área lateral, que nada mais é do que a área do setor. Então, vamos lá. Como é que a gente vai trabalhar com essa figurinha aí? A área do setor circular corresponde à área da superfície lateral do cone. O cálculo da área do círculo e também de um setor circular já foi abordado anteriormente. Observe a seguir a planificação de um cone, cuja geratriz mede 12 centímetros e o raio da base 5. Então, olha aqui, ó. Eu tenho um círculo na base de raio 5. Tenho também um setor de área lateral de geratriz 12 e de comprimento 10π centímetros. Comprimento de quem? Do círculo, que também é o comprimento do setor. Indique na figura ao lado as medidas do raio do setor circular, do raio da circunferência da base e do comprimento do setor circular. Então, olha, primeiro, o raio da base, 5. Se o raio da base é 5, como é que eu calcularia o comprimento desse setor aqui? Comprimento do setor nada mais é do que o comprimento do círculo, 2πr. Então, ficaria 2π vezes 5, que deu um comprimento aqui de 10π, ok? E eu tenho a geratriz. Quem é a geratriz? É o raio do setor. Não confunda raio da base com raio do setor. Raio do setor é o raio da parte lateral e raio da base é o raio do círculo, tá? Então, qual a medida do ângulo do setor circular? Que ângulo ele está falando? Esse aqui. Nós já estudamos como calcular ângulo de setor. Basta que a gente monte uma proporção, ó. 360 graus corresponde ao comprimento do círculo inteiro. Que círculo? O círculo que eu formaria aqui, ó, nesse setor, tá? Então, um círculo de raio 12, 360 graus corresponde ao comprimento desse círculo inteiro, que seria 2πr, ou seja, 2π vezes 12. Então, e o ângulo do setor que eu quero corresponde a esse comprimento que eu tenho, que é de 10π. Então, ficou aqui, ó, 360 está para o ângulo alfa, da mesma forma que 24π está para 10. Deu para cortar e para achar o ângulo, eu fiz 360 vezes 10 dividido por 24. Cheguei a um ângulo de setor de 150 graus, tá? Eu também poderia ter feito assim, o ângulo dividido por 360 vezes o comprimento do círculo, que seria 2π vezes 12. Qual a área da superfície total do cone? Vamos lá. Qual é a área da base? πr ao quadrado, 25π centímetros quadrados. Quem é a área do setor? A área do setor é a fração que representa o setor vezes a área do círculo.
Então, eu tenho no setor 150 graus, num total de 360, vezes a área do círculo, que é πr ao quadrado. Simplificando aqui, vezes 144 vezes π, deu uma área de setor de 60 π centímetros quadrados, tá? Então, vamos outra vez. Como é que eu descobri o ângulo do setor? Eu joguei numa proporção. Que proporção? A proporção que diz assim, ó, 360 graus corresponde ao círculo inteiro que eu poderia formar aqui. E esse círculo inteiro tem comprimento de 2π vezes o raio dele, que era 12. Então, que ângulo que vai corresponder a um comprimento de setor de 10π? Montei, fiz proporção e descobri que era um ângulo de 150 graus. Calculei a área da base, que era πr ao quadrado, e fui para a área do setor, fazendo o ângulo que o setor tem sobre 360, que me dá a proporção do setor, vezes a área de um círculo, πr ao quadrado. Essa continha deu 60 π centímetros quadrados. Quem vai ser a área total? Vai ser a área da base mais a área do setor, 85 π centímetros quadrados. Usando a aproximação de 3,14 para π, eu consegui uma área total de 85 vezes 3,14, que deu 266,9 centímetros quadrados. Vou parar um pouquinho aqui para perguntar se há dúvidas nessa questão que eu trabalhei aqui com vocês. Dúvidas aqui? Sinaliza para mim lá. Tá tranquilo, professora. Tá bem, então. Agora, para nós seguirmos, é importante que a gente conheça o formulário de Cone, porque sem formulário a gente não consegue resolver os exercícios. Então, eu anotei aqui, ó, primeiro, o cone fechado, para você lembrar que existe uma relação pitagórica entre a geratriz, a altura e o raio, que diz que a geratriz ao quadrado é a altura ao quadrado mais o raio ao quadrado. Estou mostrando aqui no cone aberto que esse setor faz parte de um círculo maior. Círculo esse que a geratriz do cone nada mais é do que o raio dele, tá? Então, quem é o comprimento do setor? 2πr da base. Quem é o raio do setor? O raio do setor nada mais é do que a geratriz do cone planificado, porque faz parte de um círculo maior. Então, o que eu quero aqui? Montar com você uma fórmula para a área total. Para montar uma fórmula para a área total, eu fiz assim, ó. Pensei no arco, que significa comprimento, e pensei na área, tanto do círculo todo como do setor. Aí anotei assim, ó, o círculo todo tem comprimento 2πg. Por que G? Porque G é o raio do círculo grandão. Então, quem é o comprimento dele? 2π vezes o raio, que é a geratriz. E quem é a área desse círculo grande? É π vezes o raio dele ao quadrado. Mas quem é o raio dele ao quadrado? A geratriz. Então, esse círculo grandão tem comprimento 2πg e tem área de πg ao quadrado. E o setor? Quem será o arco? O arco é isso aqui, ó, do setor, ou seja, 2πr. E o que eu quero? Montar uma fórmula para a área lateral. Então, eu pensei no círculo todo e eu pensei no setor. No comprimento do círculo todo, na área do círculo todo. No comprimento do setor e na área lateral que eu quero montar uma fórmula. Deu para cortar aqui o 2π e a seguir eu apliquei proporção. Ó. Área lateral vezes a geratriz é igual a πg ao quadrado vezes r. Quem vai ser a área lateral? πg ao quadrado vezes r dividido pela geratriz, que tinha multiplicado a área lateral. Como tem geratriz ao quadrado no numerador e geratriz no denominador, eu simplifico e chego a essa fórmula aqui para a área lateral. Estou querendo te dizer assim, toda vez que você precisar de área lateral, você pode vir direto nessa fórmula, π vezes o raio vezes a geratriz. Quando nós trabalhamos aqui, ó, nesse exercício anterior, para achar a área do setor, que seria a área lateral,
você dependia do ângulo que ele tivesse. O que eu estou te ensinando agora é uma fórmula que não depende do ângulo. Tá? Basta você fazer π vezes o raio vezes a geratriz que você tem a área lateral. Outra coisa importante, que fórmula me dá o ângulo do setor para que eu seja mais rápida, rápido, né? Sem precisar de montar a proporção? Eu posso dizer assim, ó, vou montar uma proporção para chegar à fórmula. 360 graus corresponde ao comprimento desse círculo inteiro, que seria 2π vezes o raio dele, que é a geratriz. O ângulo do setor vai ter comprimento 2πr, tá? Então, 360 graus é o comprimento do círculo todo. O ângulo do setor tem comprimento 2πr. Deu para cortar 2π, vai ficar α vezes g igual a 360 vezes r. Ou seja, quem vai ser o ângulo do setor? 360 vezes o raio dividido pela geratriz. Tá? Então, precisou do ângulo do setor. Joga nessa fórmula aqui. 360 vezes o raio dividido pela geratriz. Precisou da área lateral. π vezes o raio vezes a geratriz. Aí, anotei o formulário aqui. Ó. Quem vai ser a área da base? πr ao quadrado. Quem é a área lateral? πrg. E a área total? É a soma da área da base com a área lateral. Quando eu falar que o cone é equilátero, que informação eu estou querendo lhe dar? Que se você fizer uma secção, ou seja, um corte, que tenha aqui como base o diâmetro, se ela é equilátera, significa que a geratriz tem o mesmo tamanho do diâmetro, porque esse corte equilátero significa, ao cortar, eu obtenho um triângulo equilátero. Então, toda vez que falar que o cone é equilátero, significa que a geratriz é igual ao diâmetro, ou seja, 2 vezes o raio. Também anotei aqui, para não esquecermos, que há uma relação pitagórica entre a geratriz, a altura e o raio, que é g ao quadrado igual a r ao quadrado mais h ao quadrado, tá? E volume? Como é que se calcula volume de cone? Nas próximas aulas eu vou mostrar essa figura para você. Dentro de um cilindro, imagine que eu montasse aqui com essa base um cilindro, né? Dentro de um cilindro cabem 3 cones justapostos, ou seja, sem sobrar espaço. Se dentro de um cilindro cabe 3 cones, eu posso dizer que o volume de um cone é o volume do cilindro dividido por 3. Ou seja, área da base vezes a altura, que é πr ao quadrado vezes h, dividido por 3, ok? Próxima aula eu trago aí essa figura que mostra que dentro de um cone dentro de um cilindro, cabem 3 cones justapostos. Ok, então fechando. Eu preciso de ângulo do setor, 360 vezes o raio dividido pela geratriz. Eu preciso da área da base, é a área de um círculo, πr ao quadrado. Área lateral, deduzimos a fórmula aqui, πrg. Área total, área da base mais a área lateral. O que é um cone equilátero? É um cone em que a geratriz é igual ao diâmetro, porque o triângulo é equilátero. Ou seja, a geratriz igual a 2 vezes o raio. E se eu preciso do volume, área da base vezes a altura dividido por 3. πr ao quadrado vezes h sobre 3. E essa área da secção N? O que é R vezes H? Quem seria a secção? Seria o triângulo que eu cortaria aqui, ó. Às vezes ele equilátero e às vezes não. Como é que eu calcularia a área de um triângulo que eu cortaria aqui passando pelo diâmetro? Seria base, que é 2R, vezes H, dividido por 2, área de triângulo. Base vezes a altura dividido por 2. Então, ficaria 2R vezes H sobre 2. Dava para cortar o 2 e sobra como área da secção apenas R vezes H, tá? Mas vamos aos exercícios, que é lá que a gente vai perceber o que a gente vai precisar utilizar e como utilizar. Aí eu trouxe aqui uma outra coisa importante antes de passar para o exercício, é falar sobre secção.
O que é secção? Secção meridiana, secção é um corte que você faça no seu cone. E esse corte é paralelo à base. Então, olha, eu tenho esse cone grande e vou fazer um corte paralelo à base. Quando eu fizer esse corte aqui, eu vou conseguir essa parte de cima, que é um novo cone, e essa parte de baixo aqui que vai sobrar, ó, ela tem um nome e a gente vai estudar isso mais tarde. Ela chama-se tronco de cone, tá? Então, eu tinha um cone grande, fiz um corte paralelo à base. Ao cortar, eu consegui duas figuras. Essa parte de cima é a secção, que é um novo cone, e essa parte que sobra aqui embaixo é um tronco de cone. O que eu quero chamar a atenção nesse momento? Que, olha, se eu traçar aqui o eixo ou a altura, porque o cone é equilátero, eu vou formar um triângulo retângulo aqui, no cone pequenininho, e também um triângulo retângulo no cone grande. E há uma relação de proporcionalidade entre a altura do cone grande e a altura do pequenininho, e o raio do cone grande e o raio do pequenininho. Tá? Então, eu posso dizer que a altura do grande está para a altura do pequenininho, da mesma forma que o raio do grande está para o raio do pequenininho. Há uma relação de proporcionalidade. Olene, e se eu estiver precisando de área, há alguma relação que eu posso trabalhar? Sim, essa relação se estabelece entre as áreas da base, entre as áreas lateral e a área total, que é a seguinte. Eu posso dizer que a área da base do pequenininho está para a área da base do grande, da mesma forma que o raio do pequenininho está para o raio do grande, só que como eu estou trabalhando com área, é uma relação de proporcionalidade ao quadrado, tá? Quando que eu usaria isso? Vamos supor que o exercício quer saber a área do corte aqui, da secção, e você tem o cone. Então, que proporção você pode montar? Você pode montar uma proporção que diz que a área da base do cone grande está para a área da base do pequenininho, da mesma forma que a razão está para Rzinho, só que ao quadrado. E se for a área lateral, isso vale? Vale. A área lateral do pequenininho está para a área lateral do grande, assim como o Rzinho está para Rzão ao quadrado. E a área total? Também. A área total do pequenininho está para a área total do grande, assim como Rzinho está para Rzão ao quadrado. Olene, se o Rzão, né, ou o Rzinho, tanto faz, o Rzão está para o Rzinho, da mesma forma que a altura está para o Hzinho, se o exercício não me informar o raio, me informar as alturas, eu posso usar? Sim, porque a mesma razão de semelhança que há entre os raios, também há entre as alturas. Então, eu posso dizer que a área da base do grande está para a área da base do pequenininho, da mesma forma que a razão entre os raios é o quadrado, ou, se eu não tiver os raios, eu posso usar a razão das alturas ao quadrado. Se a questão estiver trabalhando com volume, eu vou poder usar essa razão. Só que ao invés de elevar ao quadrado, eu vou elevar ao cubo. E essa razão pode ser entre os raios ou entre as alturas, porque a razão de semelhança seria a mesma. Tá? Então, eu vou repetir o que eu trabalhei nesse slide. Eu falei assim, existe uma razão de semelhança que é a mesma entre as alturas do cone grande e do cone pequenininho e entre os raios do grande e do pequenininho. Eu também poderia dizer que existe entre as geratrizes, tá? Geratriz do grandão para a geratriz do pequenininho. E entre as áreas, como as coisas funcionam? Pode ser área da base, pode ser área lateral ou área total. A razão entre as áreas é igual à razão entre os raios ao quadrado, ou a razão entre as alturas ao quadrado, ou entre as geratrizes, porque essa razão vai ser a mesma, tá? E se eu estiver trabalhando com volume, que relação existe do volume do cone pequenininho para o grandão? Uma relação de raios ao cubo, ou de alturas ao cubo, ok?
Então, guarda essa informação que ela vai te ajudar muito. Existe uma relação de semelhança, uma razão de semelhança entre as alturas e entre os raios. Se eu estiver trabalhando com área, a razão de semelhança são essas que eu montei aqui, só que ao quadrado. E se eu estiver trabalhando com volume, são essas razões de semelhança, só que elevado ao 1, ok? Agora vamos lá, para a parte que nos interessa, os exercícios, né? Que é lá que a gente mostra se aprendeu ou não o que nós vimos anteriormente. Ok, vamos lá. Determine a medida aproximada do ângulo central de um setor circular que define um cone de 60 centímetros de altura e cujo raio da base mede 30. Use 2,24 como aproximação da raiz de 5. Então, eu vim para cá, ó. Eu tenho um cone montado ainda, de altura 60 e raio da base 30. Planifiquei, ou seja, abri o cone. O que eu percebo nessa abertura do cone? Que a base, que é um círculo, tem um raio de 30 centímetros. Ao planificar, essa medida aqui é a geratriz, e esse daqui é o ângulo do setor que o exercício está querendo, tá? Então, eu vim aqui, ó. Quem é o comprimento da base? O comprimento da base é 2πr. Então, 2 vezes 30 vezes π, que deu 60π. Trocando π por 3,14, 188,4 centímetros. Olene, para que você está calculando aqui comprimento da base? Porque para achar o ângulo do setor, eu tenho que usar essa fórmula, ó, de 360 vezes o raio dividido pela geratriz. E eu não conheço a geratriz, eu conheço o raio e a altura. Tá? Então, eu fui até o comprimento da base, que era 2πr, e descobri aqui que daria 188,4 centímetros. E montei uma relação pitagórica entre a geratriz, a altura e o raio. Então, ó, geratriz ao quadrado vai ser altura 60 ao quadrado mais o raio 30 ao quadrado. Fazendo essa continha deu 4.500, simplificando aqui deu 30 raiz de 5. E o exercício disse que era para trocar a raiz de 5 por 2,24. Então, qual a medida da geratriz? 30 vezes 2,24 e deu 67,2 graus. O que eu quero? O ângulo do setor. Que fórmula me dá o ângulo do setor? 360 vezes o raio dividido pela geratriz. Na verdade, essa parte inicial aqui, ó, de comprimento da base, eu nem precisei, eu não usei, né? O que eu precisava aqui para calcular esse ângulo era apenas o raio e a geratriz. E por essa relação pitagórica, eu já tinha a geratriz. Então, quem vai ser o ângulo do setor que eu estou procurando? 360 vezes o raio da base dividido pela geratriz. E aí deu 160,7 graus. Tá? O exercício queria o ângulo do setor. Essa número 2 também é bem importante e interessante de se aprender. Olha, um abajur de cúpula cônica projeta luz sobre uma superfície plana. Então, olha aqui, ó, eu tenho um abajur. O abajur projeta luz. No que ele projeta luz, ele vai formar aqui embaixo uma sombra, ok? Sabendo que o cone da cúpula é equilátero, esse cone aqui, com raio da base medindo 15 centímetros, e que seu vértice está a 2,4 metros da superfície. Então, quanto mede o raio da base aqui? 15 centímetros. O que ele me deu depois? É a distância do vértice até a superfície. Então, a distância do vértice até o solo era de 2,4 metros. Mas como o raio estava em centímetros, eu passei a altura também para centímetros, tá? E ao olhar essa figura, eu lembro do que eu aprendi anteriormente da relação de secção. Porque se eu tenho um abajur aqui e ele projeta uma sombra aqui embaixo, essa parte de baixo aqui
é paralela à sombra projetada. E essa figura grande que eu formo de luz que esse abajur ilumina, também é um espaço formando um cone, que tem o raio da base Rzão, esse de cima é Rzinho. A altura do cone grandão é 240 centímetros, do pequenininho eu não sei, chamei de H. Mas o exercício me disse que esse cone aqui, que é o abajur, ele é equilátero. Se ele é equilátero, o que eu sei? Que a geratriz é o dobro do raio. Então, eu vim aqui, ó, nessa figurinha aqui, e anotei geratriz, que era 2R, altura e raio da base. O raio da base, né? Ele me informou que era 15. A geratriz seria 2 vezes 15, 30. E eu vou em busca da medida da altura. Então, ó, geratriz ao quadrado é o raio ao quadrado mais H ao quadrado. Quem é o raio? 15 ao quadrado. Quem é a geratriz? O dobro do raio. O dobro de 15 deu 30. 30 ao quadrado deu 900, menos os 225 me deu a altura ao quadrado. Quem é a altura? A raiz de 675, que fatorando deu 15 raiz de 3 centímetros, tá? Então, observa lá. Eu tenho a altura do pequeno, eu tenho a altura do grande. O exercício quer a área da superfície iluminada. Quem é a superfície iluminada? É essa daqui. Então, ó, o que eu achei? A altura da secção. Aí eu montei a razão que me diz assim, ó, a altura da secção está para a altura do cone, da mesma forma que o raio da secção está para o raio do cone. Quem é a altura da secção? Eu acabei de achar, 15 raiz de 3. Quem é a altura do cone grandão? É a altura da projeção da claridade no solo. 2,4 metros, e passando para centímetros, 240 centímetros. Igual o raio da secção, que foi fornecido, 15, dividido pelo raio do cone grandão da iluminação. Ok? Aí apliquei proporção aqui, ó. Deu 240 raiz de 3 sobre 3, ou seja, eu descobri que o raio desse cone maior era 80 raiz de 3 centímetros. Conhecendo o raio do cone maior, é possível calcular a área iluminada, que é essa área aqui de baixo, ou seja, a área do círculo da base. Π vezes o raio ao quadrado. 3,14 vezes 80 raiz de 3 ao quadrado. Elevaria o 80, tiraria o 3 da raiz e multiplicaria por 3,14. Deu uma área iluminada de 60.288 centímetros quadrados. E aí, eu optei por passar essa área para metro quadrado. Lembrando que transformar centímetro quadrado para metro quadrado é dividir por 10.000. Então, dividi por 10.000 e a área iluminada aqui foi de aproximadamente 6 metros quadrados, ok? Vou rever de novo as ideias. Olha, presta bastante atenção. O que o exercício me informou? O raio do abajur. Mais o que? A altura da projeção da sombra no chão. Né? A altura da área aqui embaixo que esse abajur vai iluminar. Então, tá aqui. Aí anotei lá que era 2,4 metros e já passei para centímetros. Ele me informou que o abajur era um cone equilátero. Isso significa dizer que a geratriz era o dobro do raio. Eu conheci o raio, que era 15, então a geratriz seria 30. Apliquei a proporção, teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado, soma dos quadrados dos catetos. Achei a altura do abajur, ou seja, a altura da secção, 15 raiz de 3. O que eu fiz a seguir? Fui achar o raio e da parte iluminada, que é o raio da base do cone maior, para que eu pudesse achar essa área iluminada aqui. Então, eu montei a altura da secção que eu achei para a altura do cone, que era 240.
igual ao raio da secção para o raio do cone grandão, da área iluminada. Achei esse raio de 80 raiz de 3. Como eu tenho esse raio grande agora, eu posso achar essa área iluminada, que é a área de um círculo, πr ao quadrado. Π 3,14, o raio que eu achei ao quadrado. A resposta saiu em centímetros quadrados, eu dividi por 10.000 para passar para metro quadrado. E aí ficou uma área aproximada de 6 metros quadrados. Dúvida nessa questão? Qualquer dúvida a gente volta aí para rever. Ok, Nalanda sinalizou que está tudo bem. E para os demais? Posso seguir. Ok. Vamos ver essa, ó. Uma indústria de sorvete quer lançar um novo produto, que vai conter 250 ml de sorvete. Quando eu olho para ml, eu já sei, numericamente tem o mesmo valor de centímetros cúbicos. Então, 250 ml, que é capacidade, corresponde a 250 centímetros cúbicos de sorvete, incluindo a parte que fica fora da casquinha, que representa aproximadamente 2/5 da quantidade total de sorvete. Então, ele está falando dessa parte aqui, ó. Aqui vai ficar 2/5 da quantidade de sorvete. Se aqui tem 2/5 da quantidade, significa que dentro da casquinha tem 3/5 da quantidade de sorvete que será servido. Qual o raio do cone que vai servir de casquinha? Tá? E a altura aqui, ele está me sinalizando que a altura da casquinha é 12. Então, olha o que eu fiz. 2/5 de 250 ml de sorvete deu 2 vezes 250 dividido por 5, 100. O que é 100 ml? É essa quantidade de sorvete que vai ficar do lado de fora. Se o sorvete inteiro tem 250 ml e 100 está do lado de fora, eu posso dizer, então, que quanto está do lado de dentro do sorvete? Espera lá. 100 está do lado de fora. Do lado de dentro é o que falta para 250. Ou seja, 150 ml vai ficar do lado de dentro. Isso aí, Fernando. E aí, o que eu fiz? Passei ml para centímetros cúbicos e fui para a fórmula de volume. Qual o volume de um cone? Π r ao quadrado h sobre 3. Então, o volume vai ser igual a 1/3 de π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, que é 12. O volume eu tenho é 150, 12 dividido por 3 deu 4, 4πr ao quadrado, tá? De novo, quem é o volume? 150. 150 vai ser igual a πr ao quadrado vezes 12 dividido por 3. 12 dividido por 3 deu 4. Então, 150 igual a 4πr ao quadrado. Quem vai ser r ao quadrado? Vai ser o 150 dividido por 4π. Trocando π por 3,14, fazendo vezes 4 e depois 150 dividido por 4 vezes 3,14, deu um raio aproximado de 3,45 centímetros. Ok? Dúvidas nessa? Ok. Próxima questão. Determine o volume de um cone equilátero no qual a área da secção meridiana é 16 raiz de 3 centímetros quadrados. O cone é equilátero e eu quero a área da secção. O que é cone equilátero? É o cone em que a geratriz é igual a 2 vezes o raio. Quem é a área da secção? A gente viu lá, que é o raio vezes a altura. Então, eu vim para cá, ó. Aqui eu montei a fórmula de novo com você, que eu não havia montado lá. Quem seria a área da secção? Seria a base, que é o diâmetro, vezes a altura dividido por 2, cortando 2 sobre o RH. A área da secção meridiana de um cone equilátero, ó, ele quer o volume
e está me informando a área da secção meridiana. Desculpa, eu tinha interpretado errado. Então, eu vim aqui. Quem é a área da secção meridiana? 16 raiz de 3. É igual ao quê? A fórmula de secção, que é R vezes H. Aí deixei paradinho aqui porque eu tinha o raio e a altura, duas incógnitas. Mas, como ele me disse que o cone era equilátero, eu sei que a geratriz é 2 vezes o raio. Então, eu vim aqui na fórmula de Pitágoras, que diz que a geratriz ao quadrado é o raio ao quadrado mais a altura ao quadrado. Troquei a geratriz por 2R. 2R ao quadrado deu 4R ao quadrado, menos R ao quadrado igual a H ao quadrado. Por que eu vim aqui? Para que eu pudesse achar a altura em função do raio, tá? Então, de novo, quando eu fui para a área da secção, que ele me informou, 16 raiz de 3, eu fiquei com uma equação que envolvia o raio e a altura. Eu não conseguiria resolver duas incógnitas com uma equação só. Aí fui buscar uma nova informação, que foi que o cone era equilátero, geratriz igual ao dobro do raio. Fui na fórmula pitagórica, troquei a geratriz pelo dobro do raio e elevei ao quadrado. O que eu consegui aqui? A altura em função do raio, ou seja, 3R ao quadrado seria igual a H ao quadrado. Quem é H? É R ao quadrado, raiz de 3. O R saiu da raiz e o 3 ficou. Aí eu voltei aqui em cima, ó. R vezes H, quem é H? R raiz de 3. É igual a quem? 16 raiz de 3. Eu voltei nessa primeira equação. R vezes H, que é R raiz de 3, é igual à área da secção, 16 raiz de 3. Deu para cortar a raiz de 3, R ao quadrado igual a 16, a raiz de 16, 4, ok? Então, se o raio é 4, quem é a altura? 4 raiz de 3. Eu tenho raio, eu tenho altura. Eu posso achar o que ele quer, que é o volume. Então, volume 1/3 de πr ao quadrado h. 1/3 de π, 4 ao quadrado vezes a altura, que é 4 raiz de 3. Fiz as continhas e cheguei aqui o volume de 64 raiz de 3 π sobre 3. Dúvidas aqui ou tudo bem? Tudo bem aqui? Ok. Tudo bem? Eu Tudo fico, bem. às vezes, sem saber se vocês ainda estão aí ou se já saíram, se já cortaram a aula, né? A gente está aqui, sim. Estão aí, ok. E aí, como o nosso tempo está curto, eu vou deixar uma atividade de cone para vocês lá no portal, para que vocês façam para sexta-feira, tudo bem? E sexta-feira a gente vai estar corrigindo. Outra coisa importante é que a partir de agora, o nosso trabalho não fica mais apenas com cone, né? Ele envolve cone, ele envolve cilindro, ele envolve prisma, e a gente começa a ter um trabalho maior em relação a todas as figuras que nós formos trabalhando agora para frente. Quando eu falar de esfera, aí sim, o nosso trabalho fecha. Por quê? Porque, por exemplo, você vai, às vezes, dar um presente